Paz, galera, tudo bom? Estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre a importância de mantermos-nos sóbrios nesses dias, né? E eu falo de uma sobriedade espiritual, uma lucidez espiritual. A gente sempre teve cercado, isso sempre existiu. A igreja sempre esteve muito cercada por falsos ensinos, por sofismas, enfim. E o nosso tempo não é diferente. Temos que lidar com os perigos espirituais do nosso tempo, da nossa geração. Se a gente for fazer uma avaliação até mais profunda, a gente vai perceber que elas diferem muito pouco, né? Mudam a roupagem, muda a sua apresentação, mas os enganos eles continuam seguindo o mesmo princípio, que é gerar distrações, que é nos tirar fora da rota, que é apresentar uma proposta do Evangelho, sempre afastando o homem da sua real essência em Deus e aproximando esse homem cada vez mais das suas próprias ambições e dando a esse comportamento ainda uma aparência, uma cara de espiritualidade. A onda do momento é a hipergraça, né? E alguns também têm chamado aí dentro desse mesmo aspecto, de teologia coach, né? Eu quero deixar muito claro meu pensamento sobre a questão do coaching, né? Eu acho uma ferramenta, um conjunto de ferramentas muito proveitosa para a construção de algumas coisas dentro de um contexto de vida pessoal que, no meu ver, não pode ser trazido para dentro do contexto de formação de discipulado, de orientação espiritual bíblica, minha opinião, né? Respeito quem pensa diferente, mas eu não vejo como algo saudável dentro da questão da formação do cristão. Por quê? Por um motivo muito simples. Jesus, no capítulo 9, do verso 23 do Evangelho, segundo escreveu Lucas, ele diz que aquele que quiser ir após ele deve negar-se a si mesmo. Esse ponto, ele já coloca em xeque muita coisa dentro desse pensamento de potencializar, né, exponenciar os potenciais, a habilidade, aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, aquilo que eu sonho. A primeira coisa que Jesus fala para quem quer seguir ele é que você tem que abrir mão de você mesmo, tem que negar a si mesmo. E então já começa por aí. Depois Jesus diz, olha, além disso você tem que tomar a sua cruz todo dia. E aí a gente entra num combate e num cheque a esse ensinamento de hipergraça. E eu já vou deixar rasgado aqui, essa hipergraça, queridos, ela em absolutamente nada representa aquilo que foi fundamentado por Cristo e pelos apóstolos sobre a doutrina da graça. O entendimento da graça não me conduz a uma negligência de santificação, não torna aquele que busca a santificação e o combate à natureza carnal um legalista, não é? Alguém que não entendeu o amor incondicional. Então, assim, isso é tão básico, é tão raso, é tão, fundamental a fé. Basta você adentrar com propriedade no entendimento de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, ele deu o seu melhor. Mas o amor unigênito, o amor incondicional de Deus não é suficiente para que eu seja salvo, porque ele diz na continuação do texto que ele enviou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E outro texto vai nos dizer que aquele que crê será salvo, e aquele que não crê está condenado. Então é fato. O amor do Pai, o amor incondicional é inegável.
não há o que se discutir. Porém, a minha resposta tem que ser o crer. E o que significa esse crer? E aqui é esse ponto que eu quero fundamentar para você aqui, para nós podermos crescer no entendimento. O crer é uma resposta. O crer é uma ação. Tiago dizia, olha, mostra-me a sua fé sem as suas obras e eu mostro a minha fé através das minhas obras. Não se trata de mérito, de meritocracia, de eu vou fazer porque assim eu vou ser aceito. Não se trata disso. Se trata da minha resposta em querer agradar a Deus, em querer de fato me alinhar àquilo que Ele ensinou. Essa é a resposta da fé. A resposta da fé não é já está tudo pronto, tudo está feito, Ele fez tudo, eu só preciso agora crer. Ou seja, eu continuo com o mesmo comportamento, com a mesma atitude, com a mesma mentalidade carnal, infantil, e enquanto isso, e eu chamo isso de crer naquilo que Ele fez. Não, esse não é o Evangelho, essa não é a resposta que Cristo, que o Pai espera que a gente dê. Crer significa mudar a rota, santificação, agir em conforme a orientação que a Escritura nos dá, para agradar a Deus, não para sermos por Ele mais amados ou menos amados, não, para mostrar que o amor dEle nos constrangeu a dar uma direção, uma resposta de amor, como o próprio Jesus pontuou. Assim eu saberei quem são aqueles que me amam, são aqueles que guardam os meus mandamentos. Amém? Fique firme aí, a sua fé, as suas convicções. Não vai nessa onda, não vai não caminha nessa direção de orientação completamente infundada, de adolescentes espiritualizados que acham que agora podem doutrinar a igreja com um bando de bobagem que tem aí pregado pelas redes sociais. Fuja disso. Fuja desses pregadores aí de teologia coach, fuja dessa galera que tem falado, sobre essa hipergraça, caminhar dentro desses enganos. Fuja para que você não aleje a sua fé. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus.